Boa noite para todos, agora sim. Boa Ah, noite. uma alegria Boa estar com noite. os irmãos mais uma vez, né? Muito bem, irmãos, vamos seguir então com a nossa leitura da carta de Tiago, né? Essa carta ela é um tanto quanto problemática do ponto de vista da teologia, principalmente em função da teologia paulina, né? Ela tem uma aparente contradição com a teologia paulina, razão porque ela foi rejeitada durante muito tempo, demorou para a sua aceitação no cânon, né? Demorou até que essa aparente contradição teológica foi reparada, né? Foi assimilada, mas mesmo assim, posterior à sua aceitação no cano, nós temos pessoas do tamanho aí, né, da envergadura do Martinho Lutero, que considerava essa carta como carta de palha, né? Em função da ênfase na reforma, até mesmo a influência que a doutrina da justificação pela fé exerceu sobre a conversão dele, né, sobre a vida dele, e modelou todo o contexto da reforma. Mas o que vale para nós é que Deus supervisionou toda, não só a escrita, mas também supervisionou o processo de inclusão e não inclusão dos documentos que compõem a nossa Bíblia, né? Então, damos graças a Deus porque Tiago, apesar, né, de muitas incompreensões, está aqui e a gente pode, aqui no nosso curso, poder abri-la, poder lê-la, poder pregar sobre ela, poder estudá-la nas nossas classes de escola bíblica dominical ou em nossos círculos, né, de nossas reuniões de estudo bíblico. A gente já falou na semana passada acerca daquelas questões introdutórias, né? Não vamos voltar a elas, mas falamos do contexto, da razão, né? Daquilo que motiva, que provoca a escrita, a composição desta carta. E o Tiago, ele vai trabalhar muito a questão da coerência da fé, né? Então, ele vai trabalhar mais ou menos dentro do conceito de 1 João, quando João trabalha ali com aquela ideia, ó, se alguém disser que mais for A, né, é mentiroso, a verdade de Deus não está nele. Então há aí uma ênfase numa fé que se expressa, né, uma fé que se manifesta numa conduta, numa fala, numa vivência, né? Numa experimentação, algo que torna a fé visível, né? Algo que faz com que a fé ultrapasse o limite da profissão, o limite da declaração verbal, né? E assume contornos práticos, assume contornos aí de vivência. O mesmo que Paulo, sempre na segunda parte das cartas que ele escreveu, né, depois de dar ali o fundamento teórico, teológico, doutrinário, ele vai para a questão ética, né, da prática dessa vivência, dessa fé e tal. Então, o que o Tiago faz aqui é entrar direto nessa segunda parte, porque ele está escrevendo para uma igreja e o propósito dele é chamar a atenção para esta questão mais da prática dessa fé, né? Então, ele quer desafiar uma fé de pura declaração, ele quer desafiar uma fé nominal, ele quer desafiar uma fé de domingo, né? Uma fé de reuniões públicas.
mas que na prática ela não se acha, né? Ela não se encontra. Então, ele vai, por isso que ele vai direto a isso. Nós dissemos que na semana passada que o Tiago ele elege um contexto onde a vida cristã acontece na prática, né? E qual é o contexto onde a vida cristã acontece, né? Qual é o contexto onde esta fé é chamada a ser vivida, a ser expressada? É o contexto das tribulações. Por isso que ele começa aí no capítulo 1, dizendo que a gente deve considerar motivo de alegria o fato de passardes por várias provações. Então, qual é o contexto, né? Em que lugar se vivencia a fé? É óbvio que, para nós, especialmente quando a gente está no culto, com aquelas músicas, né? Seja uma música trazida pelo coro, ou um solista, ou um conjunto, um quarteto, ou a gente mesmo, né, sendo conduzido ali no canto congregacional, aí depois sentados ali ouvindo uma pregação bíblica que nos faz lembrar o Evangelho, nos faz reviver o Evangelho, nos faz lembrar do significado da morte de Cristo na cruz e a realidade dessa morte na nossa vida agora, etc. Tal, nós entramos assim num êxtase, numa alegria profunda e como Pedro, né, lá no Monte da Transfiguração, a gente quer propor, Deus, ó, termina o mundo aqui, né? Vamos ficar aqui dentro, vamos ficar aqui ouvindo esse coro maravilhoso, cantando essas músicas maravilhosas, ouvindo essa palavra maravilhosa, etc. e tal, desfrutando dessa comunhão maravilhosa, etc. e tal. A gente quer que a vida seja cultica. A gente quer que a vida termine ali, ou, quem sabe, aquilo seja a moldura, né? Que nos prenda, né? Que seja aquela nossa experiência última. Só que quando termina o culto, nós vamos para o cenário onde essa fé é desafiada. E qual é o cenário proposto aqui pelo Tiago? É o cenário das tribulações. É o cenário onde essa fé vai interpretar as realidades que a gente enfrenta. A realidade da angústia, a realidade da tribulação, a realidade da fé perseguida, a realidade das dúvidas, das incertezas, das inseguranças. E quando nós nos damos conta, quando nós enfrentamos essas coisas na segunda-feira, se a gente condicionar a vivência da fé àquela experiência do culto do domingo, a gente vai viver duas vidas. Uma vida ali, uma realidade cultica, onde a gente declara nosso amor pelo Senhor, onde a gente declara a nossa convicção de fé, nós cremos no que nós estamos cantando, nós cremos no que nós estamos ouvindo, nós cremos que Deus é por nós, que Deus está conosco, nós cremos que Deus nos conduz em triunfo e vai nos conduzir em vitória, etc. e tal. Só que terminado o culto, a gente deixa essa fé lá e vai para uma vida nesse cenário de tribulação, quase que ausentes dessa fé. Então, essa é a incoerência da fé cristã que o Tiago está rebatendo. Por isso que ele não entra no culto. Embora lá na frente ele vá mencionar algumas coisas que acontecem no culto, aqui ele está colocando o cenário da vida, onde nós somos chamados a viver e a demonstrar a nossa confiança no Senhor. E esse cenário é o cenário da tribulação. Na tribulação, a gente percebe o quanto a gente precisa de sabedoria. E a gente disse, né, que a proposta de sabedoria aqui segue, né, o livro de Provérbios,
não é? Especialmente os primeiros 9 capítulos do livro, e mais especificamente o capítulo 8 de Provérbios, quando sabedoria assume um ar de persona, de uma pessoa. Não é? E a linguagem daquele capítulo se assemelha muito à linguagem do apóstolo João, quando ele escreve o primeiro capítulo do seu evangelho, em que ele fala do verbo, e que ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Paulo, em 1 Coríntios 1,30, vai dizer que Deus fez de Cristo a nossa redenção. Ele é a nossa redenção e sabedoria. Então, o que o Tiago está dizendo aqui para nós é que nós precisamos de Cristo. Nós precisamos da sabedoria de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, e que agora deve ser recebida mediante a fé. Por isso que ele diz aí: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, peça-a, porém, com fé, sem duvidar. Então, essa sabedoria, que é o próprio Cristo, deve ser pedido a Deus. E Deus, então, dá. E veja como a Cristo agora, a sabedoria, nos é dada. Ele nos é dada, como o verso 17 diz, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E veja como essa sabedoria nos foi dada e o que ela produziu já naqueles que a receberam. Segundo sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ou seja, isso é novo nascimento, isso é encontro com Cristo, isso é encontro com Deus. Isso é depósito da nossa confiança naquele que tomou o nosso lugar e, tomando o nosso lugar, morreu por nós. E agora, esse dom perfeito, que é a salvação gratuita, essa dádiva, essa graça divina, nos chega a nós. E o que nós fazemos é apenas estender as mãos como quem recebe um presente. Então, esta é a fé, a instrumentalidade da fé, o simples estender das mãos como quem recebe um presente, né? Um presente pelo qual ninguém pediu, um presente pelo qual ninguém pagou e não vai pagar, um presente que cabe apenas ser recebido com gratidão. A partir daí, quando acontece esse nosso novo nascimento, essa nossa regeneração pela palavra da verdade, nós então nos tornamos novas criaturas. Olha aí o que ele diz no final do verso 18: para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Então, esta é a obra do Evangelho. Esta é a nossa conversão. Nós saímos daquela escravidão ao pecado, que nós sucumbíamos diante do pecado, e agora nós recebemos a sabedoria, Cristo, nós recebemos a boa dádiva e o dom perfeito, fomos regenerados e agora somos novas criaturas. Essa é a realidade, então, do Evangelho. É a forma do Tiago falar o Evangelho para nós, né? E seu efeito. Agora, porém, no verso 19, o Tiago vai começar, então, a trabalhar um pouco mais, e ele sempre vai trabalhar nessa dinâmica, falando da coerência. Então, se algo é real para nós,
Se isso que ele acabou de dizer, que nós somos novas criaturas, que nós recebemos a sabedoria de Deus, que nós agora recebemos a boa dádiva e o dom perfeito, que só pode vir do Pai das Luzes, se isto é verdade, então isso deve se manifestar numa vida concreta, numa vida de prática, deve se evidenciar em nossa fala, em nossos sentimentos, em nosso ouvir, em nossa conduta e assim por diante. Então ele começa dizendo para nós aí, usando novamente, né, a expressão meus irmãos, que ele havia usado no verso 2, agora ele diz assim, meus amados irmãos, tende certeza disso, todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para irar, para se irar. Ou seja, ele está falando que a vida cristã precisa ser coerente. E o que pode atrapalhar a coerência da vida cristã? A fala e os sentimentos. A fala e o sentimento pode indicar que o ouvir foi um ouvir apenas de passagem de ouvido, mas não um ouvir que deu ouvido. Então, ele vai trabalhar com essa questão. Ele vai começar aqui falando da ira, só que depois ele vai parar, porque ele vai voltar a falar dela lá no capítulo 4. Mas, de imediato, ele começa a falar da ira. E qual é o conceito que o Tiago coloca para nós sobre a ira? Ele diz para nós que nós temos que entender que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando nós estamos irados, nós nos iludimos, achando, né, que a nossa ira produz justiça. A nossa ira não é como a ira de Deus. A nossa ira parte de um coração contaminado pelo egoísmo, pelo culto a si mesmo. Então, nossa ira sempre está a serviço de nós mesmos contra os outros, naquilo em que nós nos sentimos injustiçados. Então, essa ira, que é uma expressão de vingança pessoal, ela não produz a justiça de Deus. Somente a ira de Deus produz justiça. Então, quer seja quando Deus manifesta desde os céus a sua ira contra a impiedade dos homens e aqueles que transformam, que bloqueiam a verdade divina pela mentira, esta ira é uma manifestação da justiça de Deus sobre os desobedientes, sobre os transgressores da sua lei. Mas nós devemos entender, como Paulo coloca em Romanos, que a justiça de Deus também é cheia de misericórdia. Primeiro, que Deus não derrama a sua ira como um ímpeto, como uma força do instinto. Deus se prolonga. O Tiago vai falar conosco sobre isso um pouco lá na frente. Ele diz que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo, triunfa sobre a ira. Então, essa ira de Deus, que vem depois de tempos e tempos de paciência, ou essa ira de Deus, que é cumprida, mas não é cumprida sobre o pecador, mas sobre o próprio filho dele, ou seja, essa ira se manifesta assim, produzindo justiça. Ou quando ela pune o pecador, ela produz justiça. Ou quando ela pune o substituto do pecador, ela também produz justiça. E entrega a declaração de justiça àqueles beneficiados pela morte de Cristo, pelo cumprimento dessa justiça de Deus na cruz.
Então, essa ira de Deus produz justiça, mas a ira não produz justiça. Por isso, diz ele, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígios de maldade. Então, há conteúdos em nós que precisam ser expostos diante da palavra da fé, diante do evangelho. E a necessidade da aplicabilidade do evangelho em nossa vida, no sentido de nos despir, de nos livrar das coisas que não combinam com essa fé, com essa profissão de fé. Ele diz que nós devemos receber de boa vontade a palavra. Veja, ele já disse lá no verso 18 que essa palavra já nos alcançou, porque nós fomos gerados pela palavra da verdade, que é o Evangelho. Mas agora, esta palavra que já foi implantada em nós precisa ser continuamente recebida. O que significa receber uma palavra que nós já temos? Significa concordar com ela, significa adequar a nossa vida de acordo com essa palavra que já foi implantada em nós, que já está operando em nós. Esta palavra de Deus, que é o Evangelho, a palavra da vossa salvação, que já quebrou o domínio do pecado em nós e já nos gerou de novo para Deus, fazendo de nós novas criaturas, esta palavra agora precisa ser continuadamente recebida. Isso é o processo de santificação. O Paulo disse que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. Essa fé que já veio a nós pela pregação e aceitação do Evangelho, esta fé que já está operando em nós, agora precisa ser desenvolvida. E como é que essa fé vai ser desenvolvida? Ora, se ela veio por meio do ouvir da palavra de Cristo, ela se desenvolve pelo mesmo método, à medida que nós continuamos a ouvir da palavra de Cristo. Não é uma questão de reouvir, de ouvir de novo, mas ouvir sempre com o coração agora que está conquistado para a obediência. Um coração que agora está inclinado para Deus, para a vontade de Deus. É um coração de filho que está subordinado à direção, instrução e correção paterna. É esse o sentido que o Tiago está empregando aqui, quando ele diz: recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, porque ela é poderosa para salvar a vossa vida. Essa salvação aqui é a salvação do processo de santificação, essa salvação que está em curso na vida de todos aqueles que já creram em Cristo, mas que ainda não foram convocados para a glória. Está em processo em nós. Veja que ouvir, o estar pronto para ouvir, não é um ouvir como quem recebe uma informação. É um ouvir de quem dá ouvido, de quem recebe aquilo que está ouvindo. E aquele que recebe de boa vontade a palavra em voz implantada, aquele que recebe aquilo que está recebendo, que está ouvindo, é praticante da palavra. Ouvir aí, estar pronto para ouvir, é estar pronto para dar ouvido. É estar pronto para receber de boa vontade a palavra em voz implantada. É ser praticante da palavra e não, ao contrário, somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Então veja que estar pronto para ouvir é algo prático. Estar pronto para ouvir é receber de boa vontade a palavra em voz implantada, é ser praticante da palavra.
o oposto de ser um ouvinte que apenas ouve uma informação, mas não tem nenhum comprometimento, nenhuma cumplicidade com aquela informação que pode ser facilmente descartada, segundo a necessidade e a vontade dessa pessoa. Então, desta forma, se nós ouvimos a palavra, mas não como quem está pronto para ouvir, então a nossa fé é incoerente. A coerência da fé é a fé prática. A coerência do estar pronto para ouvir é receber a palavra e ser praticante da mesma, praticante delas. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Veja como o Tiago está falando para nós aqui que a palavra ela pode ser ouvida sem qualquer comprometimento nosso com ela. Nós podemos ouvir centenas de sermões e um crente, né, normalmente aí ouve, em média, 104 sermões por ano na sua igreja. Tá? Se você multiplicar isso pelos anos de vida cristã, então você terá uma dimensão de quantas mensagens, quantos sermões, quantas vezes nós estivemos diante da palavra. E o perigo aqui que o Tiago chama a atenção é que a gente apenas ouça, mas não dê ouvido. Se nós formos ouvintes esquecidos, esta palavra, embora pregada, ela não vai ser recebida, ela não vai ser praticada. E nós seremos, de forma muito incoerente, nós seremos pessoas que ouvem, mas que não dão ouvidos. Tão incoerentes quanto uma pessoa que vá ao espelho. Porque não faz sentido uma pessoa ir ao espelho e o espelho revelar o estado da face dela e ela virar as costas para o espelho e ir para a sua vida pública sem corrigir aquilo que o espelho revelou. Nenhum de nós faz isso na prática. Antes de sair de casa, a gente dá uma olhada no espelho exatamente para que o espelho revele se está tudo bem com a nossa aparência. E quando o espelho revela que tem algo que não está combinando com uma boa aparência, a gente obedece o espelho, a gente corrige. Então, o Tiago está chamando nossa atenção para a incoerência de nós ouvirmos a palavra que já está implantada em nós, mas não receber esta palavra de boa vontade. O Paulo disse acerca dos Tessalonicenses que os Tessalonicenses receberam a palavra que ele pregou não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, como ela é na verdade. Por isso que a palavra pregada por Paulo produziu tão cedo uma mudança, uma transformação na vida dos Tessalonicenses, a ponto de ele escrever a eles, dizendo sobre a sua fé atuante, o seu amor comprometido e a sua esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo disse que a palavra que nós pregamos a vocês não chegou a vocês apenas em palavra,
mas chegou a vocês em demonstração do Espírito e de poder. Por quê? Por causa do acolhimento que aqueles irmãos deram de modo significativo à pregação de Paulo enquanto ali esteve com eles. Então, esta pessoa, né, que se contempla no espelho e depois ela vira as costas e se esquece de como era ou daquilo que o espelho revelou para ela, então ela é uma pessoa incoerente. Seria melhor que ela não fosse ao espelho ou que ela poupasse esse tempo de ir até o espelho, uma vez que ela não está afim de corrigir a sua aparência naquilo que o espelho lhe revelar. Entretanto, né, o lado contrário, o que, que acontece quando uma pessoa é coerente? Se eu estou ouvindo porque eu quero dar ouvido. É incoerente ouvir sem querer dar ouvido, tanto quanto é incoerente ir ao espelho sem querer corrigir o que o espelho vai revelar. Mas quando eu vou para ouvir, querendo dar ouvido ao que eu ouço, ou quando eu vou ao espelho, querendo corrigir aquilo que o espelho me revela, veja o verso 25. Aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Ou seja, há progresso, há prosperidade nesse caminhar com Cristo. Há transformações, há renovação, há vitalidade cristã nessa vida. Há crescimento no conhecimento do Evangelho, no conhecimento de Cristo, no conhecimento de Deus. Esta pessoa a quem o Tiago está se dirigindo precisa ser coerente com aquilo que ele professa. Ele diz no verso 26, se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração e sua religião é inútil. Aqui ele está falando, como ele disse lá em cima, né? Seja pronto para ouvir, mas tardio para falar. Veja como não ser tardio para falar pode revelar que o ouvir não foi uma prontidão para ouvir. Esta fala, ela pode revelar uma incoerência naquele ouvinte. Ele está ouvindo, mas a sua vida não está sendo transformada. E o que, que ele quer dizer aqui com refrear a língua? Ele vai trazer ainda para nós algo mais prático sobre a questão da língua, do uso da língua, do falar. Mas aqui, o que o Tiago quer dizer para nós é aquilo que o seu meio-irmão ensinou com tanta frequência, que aquilo não é aquilo que entra pela boca que contamina o homem, mas é aquilo que sai da boca que contamina. E o que, que sai da boca? Sai da boca tudo aquilo que está no coração, que está armazenado no coração. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então, vamos supor que eu seja uma pessoa que eu vou à igreja, eu sou membro da igreja, todo domingo eu estou lá ouvindo a palavra, eu mesmo leio a minha Bíblia, eu também sou aluno da Escola Bíblica Dominical, então eu estou sempre em contato com a palavra de Deus. Mas eu sou um ouvinte esquecido. Eu sou uma pessoa que vai ao espelho, mas não tem compromisso nenhum em reparar aquilo que o espelho revela. O que, que vai acontecer? Esta palavra de Deus, que é poderosa para me salvar, e salvar aí, eu disse que
é a salvação que está em processo na santificação, ou seja, depois que nós nos tornamos novas criaturas, pelo poder do Evangelho. Esta palavra em nós implantada, ela vai produzindo santificação em nós. Ou seja, se eu, à medida que eu ouço, eu não reparo nessa palavra, essa palavra não é recebida, como ele usou aqui no verso 21, recebida de boa vontade, então esta palavra não vai produzir santificação. Se ela não produzir santificação, isso significa que todas essas mazelas que estão no meu coração vão permanecer ali. E como é que essas mazelas do meu coração vão se manifestar? Vão se manifestar pela boca. Refrear a língua aqui não é um freio, um controle sobre o que eu falo. Ele vai tratar disso lá na frente. Mas aqui, refrear a língua é por um processo de dar ouvido à palavra. Esta palavra vai santificando, essa palavra vai limpando o meu coração dessas mazelas, de forma que o meu coração vai se encher de graça. E quando eu falar, eu vou falar daquilo que o coração está cheio. Ou seja, eu vou ministrar graça àqueles que me ouvem. Como Paulo disse acerca do homem cheio do Espírito, lá em Efésios 5, 18 a 21. O coração transformado pela graça divina, o coração crescendo na graça divina, o coração caminhando nesse processo de santificação pela contínua recepção da palavra, esse coração, então, vai se encher da palavra de Deus. O Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, ele diz: a palavra de Cristo habite em vós ricamente. E habitando em vós ricamente, vocês vão falar acerca de Cristo, acerca da graça de Deus. Vocês vão ministrar uns aos outros no sentido de encorajar, de despertar a fé, no sentido de produzir edificação mútua. Esta é a prática coerente daqueles que não são ouvintes esquecidos, daqueles que estão prontos para ouvir, daqueles que são tardios para falar e daqueles que são tardios para se irar. A prática, né, a profissão de fé vai se tornando, então, encarnada, vai se tornando, então, uma vida concreta, como ele coloca no verso 27. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta. Ou seja, qual é a coerência de uma religião pura e verdadeira, uma religião imaculada? Qual é a coerência dela? É a vida prática, colocada por ele aí nesses termos: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Veja, dois elementos aqui que explicam o efeito prático e concreto da fé. De um lado, a vida que pratica a misericórdia, porque a ira, como ele disse lá em cima, não produz a justiça de Deus. A ira é apenas uma manifestação do meu coração que está em si mesmado. O meu coração que não pode ser contrariado. Então, a ira não produz a justiça de Deus e não reflete a prática, a boa prática da vida de fé. O oposto da ira é a prática da misericórdia.
O oposto da ira é sermos misericordiosos, colocados aí nesses termos, visitar os órfãos e as viúvas das suas dificuldades. Então, a vida cristã prática aí é de acolhimento. A vida cristã prática aí é de misericórdia, de exercício da compaixão. É a vida do perdão, é a vida do abraço, é a vida que acolhe, é a vida que se torna útil, é a vida que serve aos necessitados de um modo geral, representados aí pelas viúvas e pelos órfãos. O outro aspecto desta fé prática é o progresso na santificação, ou seja, não se deixar contaminar pelo mundo. Então, é esta palavra em vós implantada, que agora de contínuo é ouvida, é recebida de boa vontade. E se recebida de boa vontade, nos leva a sermos praticantes dela. Essa palavra que continua fazendo em nós a obra perfeita, continua fazendo de nós pessoas zelosas e que estão em progresso, abençoados em tudo que fizer. Esta palavra, né? Essa palavra que recebida por nós, ela vai então produzindo em nós a vida de santificação, de não mais contaminação pelo mundo, não mais o coração, né, sendo contaminado ou contaminando, mas pelo contrário, o coração sendo santificado, a conduta sendo mudada, a disposição da alma mudada de uma inclinação para a ira para uma inclinação para a misericórdia e para a compaixão. Então, o que o Tiago está falando aqui para nós, em termos de estarmos prontos para ouvir, é estarmos prontos para receber a palavra, praticar a palavra, corrigir em nós aquilo que o espelho da palavra revelar, aplicar o evangelho às nossas mazelas que ainda nos habitam, os resíduos de trevas que ainda nos habitam, e progressivamente a irmos progredindo nessa caminhada de fé em Cristo, que vai se manifestar em uma vida dedicada ao serviço ao outro e à santidade, à não contaminação pelo mundo. Novamente, no capítulo 2, o Tiago vai usar a expressão meus irmãos. E parece-me, né, embora o assunto do Tiago esteja muito ligado um ao outro, parece se tratar aqui, como também a carta aos Hebreus, parece se tratar de um sermão só, né, como é a carta aos Hebreus. Ele vai tocar em assuntos que parecem ser um novo assunto, mas que estão ligados, estão conectados. Então, várias vezes, ele vai usar essa expressão, aqui pela terceira vez, já aqui nos 2 capítulos, meus irmãos. Às vezes não, né? Mas ele vai mudar para um outro aspecto do seu sermão sem usar meus irmãos, mas ele vai indicar para nós que ele está mudando de um aspecto para o outro. Mas fica fácil para nós perceber a estrutura desse sermão do Tiago quando ele usa essa expressão, meus irmãos. Como eu disse, ele já usou, já é a terceira vez que ele está usando aqui no verso 1 do capítulo 2. Então, aqui, o que ele está dizendo sobre a coerência da vida da fé? Meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e é a primeira vez que o Tiago fala de Jesus e única,
isso indica que tudo que ele veio falando antes, falando em termos da sabedoria, ele estava falando de Cristo. Tudo aquilo que ele veio falando de ouvir atentamente, de estar pronto para ouvir, é o ouvir da palavra de Cristo. Agora aqui ele diz então, meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com um anel de ouro no dedo e roupas caras, e entrar também algum pobre com roupas sujas, e mostrardes atenção para o que vem com roupas caras, e lhe disserdes, senta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, fica em pé, ou senta-te junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estareis fazendo distinção entre vós mesmos e não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos? Ouvi, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que vos foi dado? Todavia, fazeis bem se estáis obedecendo à lei real, segundo a Escritura, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se fazeis discriminação de pessoas, estáis cometendo pecado, e por isso sois condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque o mesmo que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se não cometes adultério, mas és homicida, tornas a ti mesmo transgressor da lei. Falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Qual é o assunto do Tiago aqui? É a discriminação. Embora ele coloque aí, né, dois lados, o pobre e o rico, a gente não deve exagerar a nossa ênfase no pobre e no rico. A ênfase aqui é discriminação. Veja como ele propõe esse tema ali no verso 1 do capítulo 2. Então, assim, não vamos exagerar, né? Olha como o rico é, olha como o pobre é, olha, o pobre deve merecer mais atenção do que o rico. Não é isso. O assunto é discriminação. Ele diz aí: se nós temos fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, então nós devemos ser coerentes com Cristo. Por quê? Porque Cristo não fez acepção de pessoas. Quem fazia acepção de pessoas eram as lideranças religiosas judaicas. Jesus foi acusado por eles, né, de se tornar impuro por sentar com eles, por comer com eles, por recebê-los, por entrar na casa deles. Mas o que Jesus estava fazendo? Jesus estava mostrando que todos são iguais diante de Deus, que ninguém deve ser discriminado por sua posição social, ninguém deve ser discriminado por sua posição na hierarquia eclesiástica. Ninguém deve ser discriminado por sua posição econômica. Ninguém deve ser discriminado pela sua cor. Ninguém deve ser discriminado. Esse é o tema do Tiago aqui. Não faz sentido algum dizer que temos fé em Jesus Cristo, o Senhor da glória. E por que o Tiago enfatiza o Senhor da glória? Ora, o Senhor da glória comeu com os pobres. O Senhor da glória se sentou com publicanos. O Senhor da glória se sentou com prostitutas. O Senhor da glória não fez acepção nenhuma, não discriminou ninguém.
Então, o que o Tiago está dizendo que há uma grande incoerência que precisa ser corrigida quando nós dizemos que temos fé no Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e fazemos discriminação de pessoas, né? E aí, não importa qual seja a classe social ou econômica, é discriminação de pessoas. Quando eu recebo alguém com honra e outros com menos honra, quando eu dou preferência, é lógico, né, que aqui a gente precisa ser cuidadoso, porque é óbvio que todos nós temos nossas relações de maior ou menor afinidade, né? Nós nos associamos normalmente um pouco mais com pessoas com quem nós melhor nos identificamos. Isso é uma questão social. Mas o que está sendo tratado aqui é a discriminação objetiva. É eu investir todo o meu tempo com certas pessoas enquanto outras estão desalojadas. É eu, para usar uma linguagem que o Paulo usou lá em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele falou dos dons espirituais, ele falou que Deus revestiu aqueles que eram desprovidos de honra com muito mais honra do que aqueles que já tinham excesso de honra. E ele advertiu a igreja para que a igreja fosse assim com os outros. O Tiago está falando do pobre, como um exemplo de pessoas que são discriminadas, de pessoas que são esquecidas, de pessoas a quem nós não honramos no meio da comunidade, de pessoas que são preteridas porque nós preferimos outros. É disso que o Tiago está falando. E o Paulo, lá em 1 Coríntios 12, disse que nós precisamos, assim como Deus, dar mais honra àqueles que têm menos, ou aqueles que são desprovidos dessa honra. E qual é o objetivo? Não é aquele negócio de tomar do rico para dar para o pobre, né? Não é isso. O que Tiago quer colocar aqui e o Paulo quis colocar lá entre os coríntios é para que haja igualdade. Não é para nós passarmos a preferir os pobres e desprezar os ricos. Não. Os movimentos libertários da nossa história, eles sempre caíram nessa contradição. Então, se eu hoje sou oprimido, então eu preciso da revolução dos oprimidos, a revolução do proletariado. Eu preciso sacudir esse jugo das minhas costas. E o que significa isso? Significa que aquele que hoje é o oprimido conquista o seu opressor e ele toma o lugar dele. O que era oprimido agora é opressor e o que era opressor agora é oprimido. Isso foi o que os movimentos libertários da nossa história conseguiram produzir. E não é isso que o Tiago está propondo aqui. O Paulo propôs lá entre os coríntios igualdade. Aqui, não discriminar é igualdade. Tratar todos de modo igual, né? Dar atenção, dar a honra correspondente, não é? Se você tem um irmãozinho lá na igreja, que todo final de culto ele está cercado de meia dúzia de irmãos. Aí você se junta a meia dúzia. E do ladinho lá tem um pessoalzinho que participou do culto, o mesmo culto que você, e está indo embora sem ninguém dar um abraço neles. Isso é discriminação.
Isso é preferir o rico e desprezar o pobre. Não do ponto de vista econômico, mas daquele que já tem honra demais, enquanto outros têm honra de menos. Isso é discriminação. Né? O Paulo usou uma linguagem que eu gosto de parafraseá-la. Ele disse, né, que quando ele falou sobre a ceia dos coríntios, e os coríntios até na celebração da ceia, veja a incoerência, né? Celebrar a comunhão do corpo de Cristo, mas com discriminação. Até na celebração da ceia, eles praticavam a discriminação. Então, aqueles que chegavam com as suas panelas de carne, iam para um cantinho e eles comiam, então, aquelas panelas de carne. Aí o escravo, que tinha hora para o seu senhor o liberar para ir ao culto, ele chega em cima da hora. E como ele é escravo, ele não tem panelas de carne. Ele traz uma laranja. Aí quando ele chega, os abastados já celebraram a ceia, já comeram as panelas de carne. E os escravos vão lá dividir, então, a sua laranjinha um com os outros. Aí fica lá o grupinho das panelas e o grupinho da laranja. O Paulo disse assim: enquanto uns se embriagam, outros passam fome. Isso no contexto da celebração da ceia. No contexto da comunhão prática da igreja, isso se aplica de um modo mais generalizado. Ou seja, pegando a mesma ideia do Paulo, de que tem pessoas na igreja que têm honra demais, enquanto tem pessoas na igreja que têm honra de menos, a gente pode parafrasear essa palavra do Paulo e dizer que enquanto uns se embriagam, outros passam fome. Enquanto uns têm atenção demais, outros têm atenção de menos. Enquanto uns, né, quando tem algum problema, uma dezena de pessoas ligam para ele, querem saber, querem se informar do estado dele, dizem para ele que está orando por ele, e etc. e tal. Outros vivem as suas histórias praticamente sem ninguém fazer referência a eles. Enquanto uns são visitados por muitos, outros não recebem visita nenhuma. Isso é discriminação. E isso o Tiago está dizendo aqui que é um pecado que vai afetar a igreja toda. Por quê? Porque fere o conceito de comunhão e fere o conceito de unidade da igreja. Então, percebe que aqui a figura do pobre e do rico não deve receber muita ênfase, porque não é a ênfase. A ênfase é a discriminação, que às vezes pode acontecer entre nós e que nós precisamos estar muito prontos, né, para ouvir a palavra do Senhor e adequarmos a nossa vivência, a nossa conduta, a nossa prática à realidade da nossa declaração de fé. Veja como o Tiago, mais uma vez, coloca isso. Se tendes fé, né? Se tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, que não fez discriminação, que se assentou com os marginalizados, que preferiu dar honra àqueles que tinham tão pouco dela, ou quase nada. Aquele que não tinha barreira social, nem econômica, nem racial.
se nós estamos identificados com ele. Então, a discriminação entre nós não faz o menor sentido. É uma incoerência com aquilo que nós professamos crer. Então, Tiago termina aí, voltando à questão da fala, né? Falai e procedei, né? Veja a coerência. Fala, professa a fé? Sim. Crê no Senhor Jesus? Sim. Agora, vamos proceder de modo coerente com essa profissão de fé. E aí, o modo coerente da fé em Cristo, nesse aspecto, é não não fazer discriminação de pessoa alguma. Muito bem. Mais uma vez, no verso 14, o Tiago volta a usar a expressão meus irmãos. Veja que ele está construindo o seu sermão, estruturando esse sermão, falando de vários aspectos dentro de uma única mensagem, iniciando cada novo aspecto, cada nova ênfase com essa declaração, meus irmãos. Aí ele diz, então, desta vez, no verso 14, que vantagem há, ele está fazendo a proposição, né? Está apresentando o problema, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Em outras palavras, esta fé é a fé salvadora? Será que a fé que não acompanha obras é aquela fé que Paulo diz que é dom de Deus, que é dádiva de Deus, produtora de obras, segundo Efésios capítulo 2, verso 8 a 10? Aí ele vai, então, uma vez que ele propôs aí, ele vai estabelecer um exemplo para ilustrar o problema. Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Então, ele está ilustrando. É uma declaração de fé, mas que não é resultante em vida prática. Não é resultante em vida que pratica aquilo que ouve, ou pratica aquilo que declara. Então, se um irmão disser, eu tenho fé, eu sou salvo, eu creio em Jesus Cristo, o Senhor da glória, eu recebi a sabedoria de Deus, eu recebi a boa dádiva, o dom perfeito que vem do Pai, eu fui regenerado, eu sou agora uma nova criatura, eu sou agora um praticante desta palavra que me foi implantada. Se ele disser isso, mas ele não tiver compaixão, ele não tiver sensibilidade, se essa fé não produzir como obra o amor uns pelos outros, então esta declaração de fé está sendo, no mínimo, incoerente. O Tiago vai um passo adiante para dizer o seguinte: não é só incoerente. A fé incoerente pode ser uma fé falsa. Pode ser uma fé que não seja aquela que nos fez, que nos regenerou e que nos fez nova criatura. Aí então ele vai fazer a aplicação a esta realidade da fé. Assim também a fé por si mesma é morta se não tiver obras. Esta fé por si mesma, ela é impossível de ser comparada com
aquela fé dada por Deus. Ela não pode ser comparada. O que o Tiago está dizendo aqui? Por fé em si mesma, ele está fazendo referência a uma declaração de fé sem conteúdo. Porque, embora a salvação venha pela fé somente, e aí eu estou seguindo Lutero, embora a salvação venha somente pela fé, esta fé não vem vazia, ela vem grávida de boas obras. A fé vazia não é a fé dada como um dom para a salvação. Porque essa fé dada como um dom para a salvação, que nos levou à regeneração e nos fez novas criaturas, ela nos faz ou nos leva a andar nas boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, de acordo com o verso 10 de Efésios 2. Então, há um grande desafio aqui do Tiago, novamente, a incoerência de uma declaração de fé vazia e não produtora de obras. Aí o verso 18, ele vai propor uma outra ilustração. Mas alguém dirá, ele está estabelecendo aí um diálogo imaginário. Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras e eu te mostrarei minha fé por meio das minhas obras. Veja que interessante. A fé dada por Deus, ela se torna evidente pela vida coerente com ela. Então, uma pessoa que diz que tem fé, mas ela não tem obras, esta fé dessa pessoa não passa de uma declaração, uma profissão de fé, mas que não é a fé dada como dádiva de Deus para a salvação. Porque a fé, ela se mostra, a fé se evidencia. Uma vez que ela é dada por Deus, então ela é viva, então ela é produtora de vida. Aquele que estava morto em seus delitos e pecados, aquele que andava até então segundo o curso do príncipe deste mundo, aquele que até então andava segundo os seus desejos carnais e os seus próprios pensamentos, mas que foi vivificado quando Deus o uniu a Cristo, essa pessoa reviveu, essa pessoa nasceu. Agora, ela é uma pessoa viva, e uma pessoa viva vive. É notório olharmos para uma pessoa e dizermos que uma pessoa está viva ou uma pessoa está morta. Ou, quando muito, se ela está dormindo. Nós conseguimos ver isso. Assim é a vida prática da fé. Assim é a vida concreta da nossa relação e vivência com Jesus. A nossa fé pode ser vista por meio da nossa vida prática. Crês que Deus é um só? Veja, essa é uma declaração, uma proposição de fé. Crês que Deus é um só? Fazes bem, porque isso é verdade. Pois os demônios também creem e estremecem. Ou seja, reconhecer ou aderir a uma proposição doutrinária não é o mesmo que ter fé em Cristo. Eu posso conhecer o Evangelho, eu posso conhecer as declarações doutrinárias da Convenção Batista Brasileira, eu posso assinar um documento dizendo que eu concordo
tem a minha aderência, todas essas proposições, mas nenhuma dessas proposições doutrinárias poderá me salvar. Porque eu sou salvo não por acreditar em proposições doutrinárias, não por aderir a proposições doutrinárias, não por concordar com proposições doutrinárias. Eu sou salvo quando eu creio em Cristo, quando eu transfiro toda a minha confiança de mim mesmo, ou confiança na minha religião, no meu ritual religioso, na minha própria conduta, nas minhas próprias boas obras. Eu transfiro toda essa minha confiança a Cristo, reconhecendo que eu não posso salvar-me a mim mesmo e reconhecendo que Ele morreu na cruz para me dar essa salvação. O oposto disso não produz vida alguma. Só produz, muitas vezes, pessoas que estão muito aptas para fazer calar um testemunha de Jeová que chega à porta da sua casa, mas que não tem vida com Deus. Não tem vida concreta de fé. Mas, ó homem, diz o Tiago, insensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vede, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Esse é o ponto doutrinário teológico mais terrível da carta do Tiago. É aqui que o Lutero, né, e tantos outros se embaraçaram. Porque se você pegar a declaração do Tiago aqui, na forma como ela está, não é? Como ela pode ser entendida na sua superfície, o Tiago está em contraste com as declarações do Paulo. Porque o Paulo afirmou aos romanos, afirmou aos gálatas, que ninguém será justificado pelas obras. Ninguém vai ser salvo pelas obras. Tá? Mas simplesmente pela fé em Cristo. Aos Filipenses, ele disse que enquanto ele não se encontrou com Cristo lá no caminho de Damasco, ele tinha uma justiça produzida por si mesmo, na forma do seu zelo e prática religiosos. Mas quando ele se encontrou com Cristo, e a luz de Cristo iluminou seu coração e revelou para ele o quanto ele era pecador, houve a sua conversão. E como é que o Paulo descreve a sua conversão? Ele diz: não tendo como justiça aquela que vem da lei, pela prática da lei, mas a justiça que vem pela fé em Cristo, que vem de Deus pela fé em Cristo. A nossa justificação é uma declaração de Deus. A nossa justiça é uma justiça dada por Deus a nós, mediante a fé em Cristo. Porque quando cremos em Cristo, Deus então toma da justiça de Cristo e veste a gente dessa justiça. Mas a religião, as religiões de um modo geral, elas propõem
Esse é o caminho de toda religião. Elas propõem que você, por meios próprios, por meio da aderência àquela religião, aos seus rituais, você mesmo produz a sua própria justiça com a qual você vai se apresentar diante de Deus. E o Paulo estava nesse caminho, até que a conversão mudou o seu horizonte. E ele percebeu que um homem só pode ser justificado se Deus o justificar. E Deus só pode justificar um pecador se o pecado desse pecador tiver sido pago. Então, a base da justificação é a morte de Cristo. O instrumento dessa justificação é a fé em Cristo. O que o Tiago está dizendo aqui parece ser o oposto a isso, mas vamos com calma e vamos tentar ler Tiago devagar. Veja o que ele diz aí. Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado. A gente deveria colocar um ponto aí, né? E tentar entender o seguinte: quando que Abraão foi justificado pelas obras? Segundo Tiago, foi quando ele ofereceu sobre o altar seu filho Isaque, mas a Bíblia não declara que o Abraão foi justificado quando ofereceu o Isaque, lá no capítulo 22 de Gênesis. A Bíblia declara que o Abraão foi justificado em Gênesis 15, verso 6, quando, depois que Deus renovou para com ele as suas promessas feitas lá no capítulo 12, o Abraão creu em Deus. O Abraão simplesmente deu crédito ao que Deus disse. E aí o verso 6 disse que Deus atribuiu justiça a ele. Então, Abraão não foi justificado pelas obras, ele foi justificado pela fé. Veja como o próprio Tiago vai dizer isso aqui para nós. Veja que ele relembra Gênesis 15, 6. Ele diz assim: assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Gênesis 15, 6. Então, o Abraão, ele foi justificado pela fé somente. Mas o que aconteceu com o sacrifício do Isaac? O sacrifício do Isaac foi a obra que revelou que a fé do Abraão era verdadeira. Por isso que aquele capítulo 22 de Gênesis é um completo absurdo para quem não conhece a história toda. Como é que Deus vai pedir que um homem sacrifique o próprio filho? Em canto nenhum das Escrituras nós encontramos base para isso. Pelo contrário, Deus trouxe juízo sobre os cananeus na base de que os cananeus praticavam sacrifício infantil. Deus trouxe juízo sobre outras nações. Deus trouxe juízo sobre reis do próprio Israel, porque eles praticaram sacrifício infantil. Mas o que acontece em Gênesis 22? Deus pede para o Abraão entregar, sacrificar o próprio filho. É absurdo. Mas o que está operando dentro do Abraão para o Abraão concordar com Deus? A fé. A fé de Gênesis 15, 6. Veja como o próprio Tiago diz para nós que, na verdade, o que ele quer dizer é que o sacrifício de Isaac confirmou a fé que já estava lá. Veja como ele coloca para nós. Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaac? Aí prestemos atenção.
vez que a fé, que já estava presente, cooperou, quer dizer, por que ele obedeceu a Deus? Porque a fé já estava lá. A fé cooperou com as suas obras. A fé que já estava operando cooperou para que o Abraão cresce que Deus podia ressuscitar o Isaac, podia recobrá-lo da morte. A fé cooperou com as suas obras. E pelas obras, pela obra do sacrifício de Isaac, pelas obras a fé foi aperfeiçoada, não foi dada. A fé foi comprovada, ela foi evidenciada pela maneira como o Abraão obedeceu a Deus num pedido de Deus tão absurdo quanto foi pedir o sacrifício do Isaac. Mas o sacrifício do Isaac só aconteceu até onde Deus deixou. O sacrifício de Isaac só aconteceu porque a fé já estava lá. A fé cooperou com as obras. E quando a obra aconteceu, ela não produziu a fé, ela não produziu a justificação. Quando a obra aconteceu, ela apenas confirmou que a fé estava presente. O Tiago diz que ela foi aperfeiçoada, ou seja, ela foi confirmada. E aí, então, ele traz a origem da fé, a origem da fé e da justificação. Quando ele relembra aí as Escrituras. Ele diz que Gênesis 22 cumpre as Escrituras. Qual Escritura? Aqui ele vai mencionar. A que Escritura ele faz menção? Exatamente, Gênesis 15:6, que ele reproduz aí dizendo: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vês, conclui o Tiago em seu raciocínio, vedes, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Veja, não exclui a fé. O assunto do Tiago, a gente tem que lembrar, é a fé sem obras. Então, o que ele quer dizer aqui é que, sim, o homem é justificado pela fé. Mas esta fé é produtora de obras. Esta fé não vem vazia. Esta fé não chega a nós, mortos em nossos delitos e pecados, para nos manter mortos em nossos delitos e pecados. Esta fé chega para nos dar vida, vida com Cristo. E a vida com Cristo é uma vida coerente com a vida que ele viveu. Ou seja, uma vida que é produtora de obras, uma vida que obedece a Deus, uma vida que está se alinhando com a vontade de Deus. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com os resíduos de trevas que ainda nos habitam, mesmo com os resíduos de rebeldia que ainda nos habitam, tá? Esta vida está progressivamente, se há prontidão para ouvir, se há coração receptivo à palavra em voz implantada, se há prática daquele que se olha no espelho e vai corrigir aquilo que o espelho lhe revelou. Se é assim, apesar desses resíduos que ainda fazem parte das nossas lutas cotidianas, sim, nós somos crentes em Jesus Cristo. E as obras de Cristo
estão se manifestando, estão sendo realizadas através de nós, além da obra de Deus em nós, em forma do fruto do Espírito, como Paulo colocou ali em Gálatas capítulo 5. Então veja que é uma compreensão do que o Tiago está falando, um pouco mais cuidadosa, para prestar atenção em todo o conjunto, e especialmente nas palavras, e na ordem que ele coloca essas palavras. Isso vai nos mostrar que Tiago, de modo algum, está sendo contraditório ao Paulo, de modo algum ele está defendendo uma salvação, uma justificação pelas obras. O que ele está dizendo é: olha, se as obras não acompanham a sua fé, no mínimo, a sua profissão de fé é incoerente. No máximo, pode ser que o que você está chamando de fé não seja fé salvadora. É o que ele está colocando para nós. Aí ele vai citar um outro exemplo da prostituta Raabe, né, lá da cidade de Jericó, quando os espias chegaram ali, né, e foram escondidos por ela em sua casa, e protegidos, né, das autoridades da cidade. De igual modo, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Ora, por que que ela guardou os espias? Porque ela creu naquilo que ela vinha ouvindo falar. Os rumores da libertação dos israelitas do Egito e o avanço desse povo desde o Egito na direção da terra prometida, esses rumores tinham chegado até Jericó. Para a população de Jericó, isso causou terror. Para Raabe, produziu fé. Então, por que que ela acolhe os espias israelitas? Porque ela creu. Então, ela não é justificada por ter protegido os espias. Ela é justificada porque ela creu, mesmo que fossem os rumores que chegaram aos ouvidos dela acerca do Deus de Israel. Ela deu crédito que Deus, de fato, não só havia libertado aquele povo, mas que Deus, de fato, tinha dado a Canaã inteira para os israelitas. Então, ela creu, por isso, ela protegeu os espias. Então, a obra proteger os espias é um produto da fé da Raabe nos rumores que chegaram aos ouvidos dela. As obras proteger os espias confirmou, foi prova, foi evidência de que ela realmente cria nos rumores que lhe chegaram aos ouvidos. É isso que a gente precisa entender para não colocar aqui, né, o Tiago em oposição a Paulo, mas principalmente em oposição à justificação somente pela fé em Jesus Cristo. Tiago, então, vai concluir dizendo aí para nós: pois assim como o corpo, veja, esse é o assunto dele, né? Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. E fé morta não é a fé salvadora. A fé morta não é aquela fé que Deus deu, né, como dádiva, como dom perfeito, que produz a regeneração, que faz de nós novas criaturas,
que nos cria para andarmos nas boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ok? Rafael, você está com a mãozinha levantada aí faz tempo. Diga. Não, pastor, é que não sei se é só. Eu tenho 38 anos de membresia da igreja, né? Eu nunca tinha ouvido uma situação como eu ouvi de uma mãe de um membro da igreja. Eu não quero falar porque eu acho que os irmãos conhecem. Você falou, né, sobre discriminação. Eu não sei se é só na nossa igreja, na igreja do Brasil que acontece, ou na sua igreja ou nas demais igrejas. Teve uma mãe de uma de uma, desse menino que falou para mim, que falou que ele não é muito bem quisto pelos jovens. Isso é discriminação. Aí eu queria saber o porquê que acontece isso, se é só que com igrejas grandes ou com igrejas pequenas também. Porque assim, por outro lado, eu como eu sou cadeirante, deficiente, por outro lado eu louvo a Deus, porque todos os irmãos aqui gostam de mim, não me faz acepção de pessoa. Por outro lado, eu fico feliz. Mas por esse lado, eu tenho 38 anos e nunca ouvi uma mãe chegar para mim e falar assim, ó, meu filho não é bem quisto pelos jovens. Poxa, a palavra de Deus entra por aqui, sai por aqui. Eu queria saber do senhor que você acha disso. Desculpa meus irmãos falar essas coisas aí, mas assim, é o que foi propício para agora que veio no meu Olha, coração. o que eu posso dizer a você, Rafael, que esse é um problema só da PIB do Brasil, só acontece aí, viu? Na minha igreja, por exemplo, não acontece. Chegou uma mãe e falou isso, ó, Não é verdade. Isso é um problema, Rafael, que pode estar presente em qualquer comunidade, especialmente em comunidades maiores, né? Esses cuidados, eles precisam receber muito mais atenção. Porque quando a gente é uma comunidade pequena, a gente tem o olhar para todo mundo, né? Quando é um grupo pequeno, a gente consegue ver todos os componentes do grupo, a gente consegue, de certa forma, interagir ali de uma forma mais igualitária. Mas quando vai crescendo, esse grupo vai aumentando, então a, vai acontecendo sim aqueles grupos que vão se formando por afinidades. E aí que entra o nosso cuidado, né, o nosso zelo de, apesar do crescimento, a gente manter uma, uma comunhão, uma conexão entre as pessoas para que ninguém se sinta ou se veja discriminado. Veja que esse tipo de coisa que você está colocando aconteceu, por exemplo, na igreja de Jerusalém, né? O capítulo 6, lá, verso 1, diz que porque a igreja cresceu, tá? Veja, porque a igreja cresceu, as viúvas dos judeus de fala grega estavam sendo esquecidas, né? Preteridas em relação às viúvas dos judeus, os tais originais lá, né? De fala hebraica ou aramaica. Percebe a discriminação? Então, não é uma questão da PIB do Brás, é uma questão do crescimento da igreja. O crescimento da igreja traz problemas, né? Problemas. E um dos problemas é a possibilidade da discriminação. Então, lá, por exemplo, na igreja de Jerusalém, os apóstolos foram chamados para assim, escuta, está havendo discriminação. E os apóstolos, então, tomaram uma posição para resolver o problema. Então, a igreja ela precisa identificar, não precisa, não precisamos distribuir críticas entre nós, né? Olha como a igreja. Não, nós somos a igreja, né? Nós somos parte dessa questão, parte do problema e somos parte da solução. Então, precisamos identificar, e graças a Deus que a gente consegue identificar,
uma vez identificando, a gente precisa criar modos de resolver, que foi o que os apóstolos fizeram. Estabeleceram diáconos, por exemplo, para cuidar lá daquelas viúvas. Não é? Na igreja de Corinto também acontecia, como eu mencionei agora há pouco, a celebração da ceia, que o Paulo diz, olha, enquanto uns se embriagam, outros passam fome. No capítulo 12 da mesma carta, ele fala que, em relação aos dons espirituais lá, tinha gente que tinha honra demais e outros honra de menos. Aqui na igreja, para as igrejas, né, porque é uma carta católica essa do Tiago, para as igrejas da época do Tiago, ele está corrigindo discriminação. Veja, então não é um problema localizado, não é um problema circunstancial, é um problema que todas as comunidades são passíveis e, em especial, as comunidades que vão crescendo, elas vão aumentando e esses problemas vão acontecendo. Mas o fato é que esses problemas precisam ser identificados e precisa-se desenvolver aí alguma estratégia, alguma metodologia que aborde e trate e resolva esse tipo de problema para nós não ferirmos, né, a comunhão e a unidade da igreja. Pastor, por que que o senhor disse de Tiago é carta para os católicos? Como assim? Não é para os Não entendi. católicos, é uma carta católica. Como assim? Católica significa universal, não é dirigida a nenhuma No igreja sentido. específica. Ah, tá. Católica no sentido universal. Isso. Porque a Explicado. maioria das cartas são dirigidas, especialmente as de Paulo, né, são dirigidas à igreja ou a pessoas, né? E tem as cartas que não são dirigidas a nenhuma igreja específica, por exemplo, Tiago, Pedro, João, Judas, né? A própria carta aos Hebreus não é dirigida A a um nenhuma destinatário igreja específica. específico. Isso. Então, são Ah, cartas aí são católicas. católicas. Isso. Tá Eu bom? sempre soube que católica era universal, mas eu não tinha entendido que você tinha falado isso. Falei, ué, o que ele está É. dizendo? Não é para os católicos. Pastor, então, só para complementar o que eu falei, o que você falou, então a tendência, quando a igreja começar a crescer, a tendência é ter Sim, discriminação, é isso? É sim, tipo um. sim. Mas o porquê disso? Tem alguma Por causa do explicação? crescimento. Por isso que a igreja ela precisa de estrutura, né? Todo grupo, todo agrupamento social ele precisa de uma certa estrutura, porque senão ele acaba ferindo a sua própria finalidade. Então, por exemplo, se você tem lá um grupo de 3 pessoas, você não precisa de estrutura nenhuma, todo mundo consegue se ver. Meia dúzia, uma dúzia, todo mundo consegue se ver. E todo mundo ali se ajuda, se apoia, serve uns aos outros. Mas à medida que vai crescendo, a gente vai perdendo as pessoas de vista. Eu não consigo mais enxergar todo mundo. Eu começo a enxergar somente aquilo que os meus olhos dão conta de enxergar. Então, aqueles que eu não enxergo vão ficar discriminados. Então, eu preciso, por exemplo, trabalhar com esse grupo que está crescendo de modo a dividir. Eu digo, por exemplo, para um grupo lá, olha, gente, nós éramos em 12 e em 12 todo mundo via todo mundo. Só que agora nós somos 100. Agora a gente não consegue ver todo mundo. Então vamos fazer o seguinte, vamos fracionar aqui os 100 e dividir por 10. Então vamos indicar aqui dentre nós 10 pessoas, cada uma delas vai enxergar 10 pessoas. Aí a gente mantém o cuidado igual para os 100. Isso é uma estrutura. Então, quando a gente cria, né, estruturas, classes, pequenos grupos, né, a gente está criando estruturas que têm como finalidade dar conta do cuidado igualitário. Então, às vezes, a igreja precisa criar uma nova, um, criar uma nova parte na sua estrutura, fazer um acréscimo na sua estrutura para sanar problemas que vão surgindo. Ou ela precisa ver a sua própria estrutura para verificar se cada parte dessa estrutura está cumprindo bem a finalidade para a qual ela existe.
Se não está, ou a gente remodela, ou a gente retira e substitui por uma outra que dê conta. Mas qual é a ideia da estruturação? A ideia da estruturação é organizar o serviço para atender às finalidades da igreja, né? E seja ensino, seja exortação, seja atenção a certos tipos, né, de necessidades e de necessitados da igreja. A gente vai criando a estrutura que tem como finalidade manter a igualdade entre nós. Se a gente não consegue fazer isso ou percebe que não está conseguindo, ou a gente tem que criar mais um adendo a essa estrutura, ou a gente tem que repensar aquelas partes da estrutura que já não estão funcionando, né? Já não estão mais atendendo a isso. Fico Mas é porque a pensando gente não nessas sabe do dia igrejas, de amanhã, né, pastor? Oi? A gente não sabe do dia de amanhã, né? Então que nem, hoje a gente tem uma condição boa, mas amanhã a gente não sabe, né? Eu falo Uhum, porque essa pessoa que eu vi, eu acho que os irmãos conhecem, ele também tem uma certa deficiência. E a mãe dele uhum, chegou e falou assim para mim: Ah, ele não é bem quisto pelos jovens. Eu falei: Como assim? uhum, Então, no começo da nossa conversa a Helena falou, será que a gente não tem acepção de pessoas? Então, eu acho que, chegando à minha conclusão, eu acho que tem certas pessoas que a Igreja do Brasil, eu acho que tem, viu? Porque se a mãe dessa pessoa falou isso para mim, nossa, me cortou meu coração, viu, pastor? tá. O problema não é descobrir que nós temos problemas. É uma bênção descobrir que nós temos problemas. A questão é que direcionamento eu vou dar a esse problema, que se ele existe, ele precisa ser resolvido. Problemas de igreja, eles não devem ser vistos apenas, eles devem ser resolvidos. Então, eu preciso levar o assunto a quem de direito, né? Então, esses jovens devem ter uma liderança, né, pastoral. Eu posso levar, não como uma crítica aos jovens, nem como uma crítica ao trabalho do pastor dos jovens, nada disso. Não, olha, eu, eu acolhi uma mãe, né, que me disse isso acerca de uma pessoa e tal. O que a gente pode fazer para resolver isso? Se uma instância não consegue, leva a outra. Se essa instância não resolve, leva a outra, até a última instância, até que alguém vá tomar ou possa tomar alguma providência e corrigir o problema. Então, veja, descobrir que nós temos problema não é um problema. O problema é nós descobrirmos os problemas e não tomarmos nenhuma iniciativa para resolvê-los. Obrigado, Sim, viu, pastor? Denilde? Não, o Rafael estava falando aí, eu estava me reportando para essas megas igrejas que hoje em dia parece que virou meio moda, igrejas com vários cultos, porque o templo não acomoda mais. Então, o Uhum, que deve ter desse tipo de coisa, porque é pouco espaço para muita gente e muita gente parada no banco. E eu acho que o crente ele tem que ter uma agenda de igreja, tem que ter uma ocupação, por mínima que seja, para se sentir mais participante, pertencente, útil, não ir para ouvir apenas. E aí, quando a igreja vai crescendo, o senhor tem razão, inclusive com os exemplos citados de Corintos e da igreja de Jerusalém, nossos dias não são diferentes. Igrejas com 2, 3 cultos, porque é tanta gente, eu fico pensando, uhum. mas o que é que tem atraído tanto? Será que eles estão todos bem acomodados e trabalhando? Aí onde deve existir muitas panelas e acepção de pessoas aos montes. Plim, plim. Uhum. É importante, né, que a gente também pense no seguinte: às vezes a discriminação ela existe por parte de quem a sente, não que ela realmente exista. Não sei se vocês estão me entendendo. Por exemplo, eu posso estar aqui nesse grupo com vocês e vocês estão aqui junto comigo,
conversam comigo, etc. Mas, apesar de toda a atenção que vocês me dão, eu me sinto discriminado. Então, não é um problema de vocês. É um problema meu. Eu tenho uma ferida emocional que sangra, né? E como eu não sei dar nome para essa ferida emocional, eu vou dizer que eu estou sendo esquecido, eu vou dizer que eu estou me sinto discriminado, eu vou entrar em certos ambientes com vocês e vou me sentir um peixe fora d'água, eu vou sentir que eu não sou bem-vindo lá, mas veja, isso são minhas feridas emocionais. Então, às vezes, a gente precisa, não é assim questão de, uma pessoa falou que está se sentindo discriminada ou que é discriminada, e a gente já vai lá correr para ver o que a gente pode fazer para resolver esse problema. A gente tem que identificar o problema. Às vezes, essa pessoa ela não está recebendo a atenção que ela gostaria, que ela sente necessidade. Mas não é que ela não esteja recebendo atenção. Eu digo isso, irmãos, porque na igreja, isso é uma experiência pastoral, na igreja nós temos pessoas que eu costumo dizer o seguinte: tem gente na igreja que eu dou uma unha para elas. Eu dou uma unha para elas. E elas se relacionam comigo como se eu tivesse dado a vida por elas. E eu tenho outras pessoas que eu dou a vida por elas. E elas se relacionam comigo no nível de cobrança, de queixa, de reclamação, como se eu não tivesse dado uma unha por elas. Então, assim, a gente precisa, né, identificar os problemas, e quando a gente ouve alguma queixa de discriminação, a gente deve dar atenção a isso, etc. Mas a gente precisa definir, né, com essa pessoa, através de algumas entrevistas, de algumas conversas, perceber se o problema é real, né, ou se o problema é imaginário. Porque senão a gente vai, às vezes, cobrar uma liderança de modo injusto. Porque nós vamos ter no meio da igreja pessoas que são insatisfeitas de modo crônico, né? Vocês devem conhecer inúmeras pessoas assim. Pessoas que se queixam, né? Nunca tá bom. Por mais que faça, né? Elas estão sempre queixosas, estão sempre procurando alguma coisa do que reclamar. Eu sempre disse em treinamento de diácono que queixas na igreja não é um problema. Queixas na igreja deve ser visto como um termômetro para indicar se a igreja está atendendo bem os seus membros. Então, a princípio, uma pessoa que se queixa, que faz uma reclamação, ela não deve ser tratada como uma pessoa problemática ou como um problema. Quando uma pessoa faz uma queixa, nós vamos averiguar, e temos que averiguar, se essa queixa é real. A das viúvas lá, por exemplo, de Jerusalém era. Foram averiguar e realmente. Quem estava no comando das cestas lá? Eram os judeus de fala aramaica e hebraica. Então, na hora do corre-corre, da hora do tempo apertado ou do recurso apertado, para quem que a gente vai dar preferência? Para as nossas viúvas. Eles foram verificar e constataram que era real. Então então vamos montar aqui uma comissão de 7 integrantes, todos eles só de judeus de fala grega. Porque já que nós temos os judeus de fala hebraica aramaica, e eles estão tendentes a dar atenção para as viúvas deles, preterindo as viúvas de fala grega, então a gente monta uma comissão aqui de 7 homens de fala grega para eles darem atenção para as viúvas deles. E equilibrou o serviço. Então,
A queixa não deve ser tratada a princípio como um problema, mas ela deve ser averiguada. Porque se você chegar a ouvir uma pessoa hoje que ela está se queixando de algo, aí você vai lá e atende, olha, está aqui, nos perdoe a nossa falha, eu vim aqui para atender aqui a sua necessidade. Aí a pessoa fica contente. Mas amanhã ela está se queixando de outra coisa. Aí você vai lá, assim, não, percebi que você andou se queixando aí com algumas pessoas e tal, e eu vim aqui para atender a sua necessidade. Qual é a sua necessidade? Ah, eu estou precisando disso, e ninguém me ouviu, ninguém me deu atenção, sei lá qual seja. Ah, tá bom, irmão, então tá aqui, nós vamos cuidar disso, vamos atender você nessa necessidade. Aí ela fica contente. Aí amanhã ela aparece com outra queixa. Aí já não dá. Aí a igreja tem que tomar uma posição com essa pessoa, porque essa pessoa, na verdade, ela precisa de um acompanhamento para ela ser tratada. Ela deve ter feridas emocionais que não se satisfazem, né? Não são satisfeitas, por mais que a igreja atenda, assista, ela não é satisfeita. Ela é uma pessoa queixosa. É uma pessoa que encontra significado na vida, criticando, reclamando. Então, eu preciso trazer essa pessoa para um tratamento, preciso tratar dessa pessoa de modo discipular, de modo pastoral, para que ela entenda, né, que, embora pobres, nós somos ricos na graça de Cristo. Né? Então, eu acho que só essa pequena orientação aí nesse sentido. De um lado, temos que identificar os problemas e, graças a Deus, por nós podermos identificá-los. De outro lado, precisamos definir se esse problema é uma falha da igreja ou se é uma deficiência crônica na pessoa que está fazendo a queixa, a crítica ou a reclamação. Ok, devolvo para você, Marta. Passei 7 minutos do horário aí. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Foi um prazer estar aqui. Deus abençoe. Boa semana para todos vocês. Obrigada, pastor. Obrigada a todos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.